E aí, pessoal, vocês deram uma olhada aqui no texto, no enunciado do exercício? Aparentemente ele é fácil de entender, porém a complicação está no cálculo desse valor solicitado. Então fiquem comigo aqui até o final dessa aula, que eu vou estar ensinando aqui um jeito bastante prático para você resolver isso aqui, e não apenas pelo aspecto do formulário, mas principalmente alguns truques básicos para fazer cálculo de potência. Já aproveito também para convidar aí a quem ainda não se inscreveu, inscreve aí nesse canal, recomende aos amigos caso você ache interessante, e gostou do vídeo, deixa um like aí que é muito importante, e também deixa ativado o sininho para estar recebendo semanalmente novos vídeos com novos assuntos. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão. Eu deixo aqui na descrição do vídeo mais informações, não apenas a meu respeito, mas principalmente sobre o assunto de hoje. Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Bom, pessoal, antes de começar a fazer exercício, vamos fazer algumas observações, principalmente no tocante aí à nomenclatura de reais. Como é que você escreve 1 centavo de real na unidade de reais? Então, observe o seguinte, quando você escreve aí, por exemplo, R$32,15. Você escreve dessa forma, correto? Então, quer dizer, essa unidade aqui da dezena, esse aqui seria da unidade. Então, quando você vai escrever 5 centavos, por exemplo, você não vai escrever 0,5 ou coisa desse tipo. Você vai escrever 0,05. Então, 5 centavos você escreveria assim. Então, qual que é a proposta do exercício? A proposta do exercício diz o seguinte: você vai receber 1 centavo no primeiro dia, no segundo dia o dobro, ou seja, então você vai receber assim, ó. Vamos montar aqui uma PG, eu já vou explicar o que é uma PG. Então, primeiro, no segundo dia, o dobro, que é 0,02. No terceiro dia, o dobro do dia anterior, 0,04. E assim por diante. Bom, então esse seria no primeiro dia, que a gente chama sempre de termo A1. E você vai chegar aqui no A14, tá? Que seria o 14º dia. Muito bem, para quem não está familiarizado ainda com a nomenclatura PG, PG é qualquer sequência numérica onde você calcula o termo seguinte multiplicando por uma razão ou por um valor fixo. Por exemplo, um exemplo bem fácil, 2, 4, 8, 16, ou seja, eu estou multiplicando todo mundo por 2, ó. 2 por 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, e assim por diante. O que difere de uma PA, que é uma progressão aritmética? Então, PA seria 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ou seja, aqui na PA eu vou somando uma razão, no caso aqui eu escolhi 2 também, e vou somando sempre com o termo anterior para descobrir o termo seguinte. Muito bem, então nesse caso aqui é uma PG, onde esse camarada aqui é o A1, A2 e até chegar no A14. Para a gente fazer essa soma aqui, você não precisa calcular todos os termos até chegar no A14, depois pegar uma calculadora e vai somando. Vamos fazer o seguinte, existe na PG uma formulinha que diz que a soma de n termos é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Bom, infelizmente, essa fórmula aqui você tem que memorizar, não tem jeito, tá? Então, para quem vai prestar um vestibular ou até fazer uma prova, tem que memorizar a fórmula da soma de uma PG. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos A1, que é o primeiro termo, que é o 0,01. Eu tenho o que nesse caso, que é a razão, ou seja, a razão aqui é 2, porque sempre vou multiplicando por 2. E o n também, o n é a quantidade de termos. Como eu tenho 14 termos a ser acrescido, então eu coloco 14 aqui. Então é muito fácil montar isso daqui. O problema é o cálculo. Então o Sn, que agora vai ser para mim o S14, que é a soma dos 14 termos, será 0,01, que é 1 centavo, vezes 2 elevado a 14, menos 1, sobre a razão menos 1. Como a razão é 2, 2 menos 1. Bem, agora o problema maior nesse exercício é calcular essa potência 2 elevado a 14. Gente, eu vou fazer o seguinte, claro que você pode, na raça, querer fazer 2 vezes 2 vezes 2, 14 vezes. Não é isso? Eu tenho 14 termos aqui. Mas ao invés de fazer isso aqui, faz o seguinte. Se você pegar os 7 primeiros termos aqui, ó, então nesse caso aqui, você poderia fazer 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 7.
Por quê? Quando você tem a mesma base multiplicando, basta somar os expoentes e volta a ser 2 elevado a 14. Então, escrever 2 elevado a 14 ou 2 a sétima potência vezes 2 a sétima potência é a mesma coisa. Só que 2 elevado à sétima potência é mais fácil de você calcular, porque é o 2 multiplicado 7 vezes seguida, que vai dar quanto? Que vai dar 128 cada um. Então é mais fácil você calcular 128 vezes o 128, tá certo? Isso vai me gerar 16.384. Bem, então vai ficar assim, esse cálculo vai ficar assim. Veja que aqui embaixo é 2 menos 1 é 1, então não vou mais trabalhar com isso daqui. Agora, 1 centavo, ao invés de trabalhar com vírgula, eu sempre recomendo, trabalhe com fração, que é muito melhor. Lembra que eu falei em aulas anteriores? Quando você tem um número decimal, pegue o número à direita, que é 1, e divida pela potência de 10 com a quantidade de zeros, com a mesma quantidade de casas aqui. Como eu tenho 2 casas, você divide por 100. Que multiplica 16.384 menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 100 vezes 16.383 agora, né? Porque eu tirei uma unidade aqui. Ora, quando você está dividindo qualquer número por 100, basta fazer com que a vírgula caminhe 2 casas, nesse caso aqui, para a esquerda. Por que 2 casas? Porque tem 2 zeros. Então a vírgula, que teoricamente está parada aqui, vai vir para cá, então vai ficar 163,83 centavos. A alternativa C de casa. Entenderam? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, basta escrever aí nos comentários ou me mandem inbox que eu vou estar esclarecendo com o maior prazer. Por hoje é só. Fiquem com Deus e espero vocês na próxima aula, gente. Um grande abraço a todos e tchau!